صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Queridos irmãos e irmãs, estamos numa série de aulas sobre a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nesta aula vamos aprender juntos a situação social da Península Arábica. Na verdade, nós precisamos como a sociedade era funcionando ou dividido. A sociedade árabe divide-se em tribos nobres e grupos sem prestígio. Isso para nós saber o valor do Islã, a benção de Allah subhanahu wa ta'ala, a graça de Deus quando ele trouxe o Islã, como era a sociedade naquela época. Na verdade, existem dois grupos na sociedade. Tribos nobres que tinham influência e suas mulheres desempenhavam papéis de destaque, também podendo até incitar ou iniciar guerras, começar guerras. Esses grupos que são maiores grupos, grandes grupos, que têm mais valor. E tem aquelas classes médias e baixo, ou seja, baixas classes, que viviam em más condições e também especialmente as mulheres. Se nós queremos saber a relação entre homens e mulheres naquela época, para nós saber como funciona a relação entre homens e mulheres antes do Islã. Na verdade, a Aisha, que Allah esteja satisfeito com ela, esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela descreveu as formas da relação, ou seja, das relações entre homens e mulheres antes do Islã. Entre essas relações, entre essas formas, o casamento comum, ou seja, o casamento normal, semelhante do casamento atual, de hoje. Essa é a primeira forma. Segunda forma é Zawaj al-Istibda'. Zawaj al-Istibda', que é o casamento de procriação. O casamento de procriação, que o marido afastava da mulher dele, da esposa dele, após a menstruação, e depois ele enviava a ela a outro homem para gerar filhos fortes, só voltava a se relacionar com ela após a gravidez. Então, essa é uma forma de casamento naquela época. O Islã aboliu e proibiu essa prática e esse tipo de casamento. Também existe terceiro tipo de casamento, que é الزواج الجماعي, ou seja, a união coletiva. Até que 10 homens tinham relação com uma mulher. E em caso de gravidez, ela escolhia, ou seja, escolher quem seria o pai do menino, quem seria o pai da criança. E também tem outra forma de casamento, que são mulheres de bandeiras, ou seja, mulheres das bandeiras. Essas mulheres que colocavam bandeiras na frente das casas deles, e vários homens entravam fazendo relação com essa mulher, e em caso de gravidez, elas também ver a pessoa mais semelhante, ou seja, o homem que é mais semelhante à criança, que é parecido à criança, então ele vai ser o pai da criança. E existe também outro tipo de casamento, que é troca de filhas. Troca de filhas, que homens trocavam suas filhas em casamento, sem pagamento de dote. E quando chegou o Islã, todas essas práticas foram abolidas, proibidas pelo Islã, e o Islã só
reconheceu o primeiro tipo de casamento, que é o casamento comum, o casamento normal, com regras. Então, esses são as formas de relacionamento entre homens e mulheres naquela época. A situação e a condição das mulheres para nós saber como era antes do Islã e como o Islã honrou e enobreceu a mulher. As mulheres eram tomadas como prisioneiras de guerras e também transformadas em concubinas nas guerras. Também os filhos, todos, herdavam as mães como se fossem bens financeiros, como objetos. Ou seja, as crianças, os filhos, herdavam as mulheres, as mães deles. E existe naquela época poligamia ilimitada. Homens chegavam a se casar com mais de 20 mulheres antes do Islã. Também muitas mulheres eram tratadas como objetos sem valor, infelizmente, naquela época antes do Islã. Também filhas eram enterradas vivas em vários lugares na Península Arábica por medo de desonra, caso fossem capturadas, por exemplo, nas guerras, ou por medo de pobreza, e já não traziam sustento. Então, isso acontecia antes do Islã. E existe, infelizmente, naquela época, tribunalismo, ou seja, tribalismo. Tribalismo que os árabes estavam divididos em tribos. Então, naquela época, o apoio à tribo era incondicional. Mesmo que um membro fosse injusto ou criminoso, então ele pode ter apoio da tribo dele, da família dele. O dito famoso naquela época dizendo: "Unsur akhaka zaliman ou madluman." Apoie seu irmão, seu parente, seja ele justo ou injusto. Mas quando veio o Islã, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam corrigiu essa frase, corrigiu esse dito, e ele disse: apoie seu irmão quando ele é justo ou injusto. Então, os companheiros perguntavam ao mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam: nós sabemos como apoiar ele justo, mas como nos apoiar ele se ele é injusto? Ele disse: você impedir a ele da injustiça. Então, essa é uma forma de apoiar seu irmão. Então, esse é resumo da situação social da Península Arábica antes do Islã. Barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم